a sua vida à luz da palavra de Deus, o Evangelho segundo São Mateus, capítulo de número 26. No capítulo 26, Mateus narra o plano para tirar a vida de Jesus, o Cristo, o nosso Salvador. Jesus, ungido em Betânia, o pacto para trair o bom mestre. Os discípulos preparam a Páscoa. O traidor é indicado à ceia do Senhor. Pedro é avisado pelo mestre. Jesus no Getsêmani. O mestre é preso. Jesus perante o Sinédrio. Pedro nega o Cristo. Pedro nega a Jesus. Mateus 26, verso 1. O plano para tirar a vida de Jesus. Tendo o mestre acabado todos estes ensinamentos, disse aos seus discípulos, aqueles que estavam ali com ele, ainda estavam 12 com ele: sabei que daqui a 2 dias celebrar-se-á a Páscoa, e o Filho do Homem, ele mesmo, será entregue para ser crucificado. Então os principais sacerdotes, os anciões do povo, se reunirão no palácio do sumo sacerdote chamado Caifás e deliberarão para prender Jesus à traição e matá-lo na cruz. Mas diziam: não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Jesus ungido em Betânia. Ora, estando Jesus em Betânia, na casa de Simão, o que era leproso, aproximou-se dele uma mulher trazendo um vaso de alabastro cheio de precioso bálsamo, que ele derramou sobre a cabeça. Estando ele à mesa, derramou sobre o mestre o bálsamo. Vendo isto, indignaram-se os seus discípulos, se indignaram com a atitude da mulher. Disseram: para que este desperdício? Pois este perfume podia ser vendido por muito dinheiro e dar-se-á aos pobres. Mas o bom mestre, sabendo disso, disse-lhes: para que molestais a mulher? Ela praticou boa ação. Ela praticou boa ação para comigo, para o mestre, porque os pobres, vocês sempre terão no meio de vocês, mas a mim nem sempre tendes aqui. Os pobres sempre estarão no meio de vocês. O mestre cita Deuteronômio 5, verso 11. Os pobres sempre estarão no meio de vocês, mas eu, o bom mestre, Jesus o Cristo, nem sempre. Pois, derramando este perfume a mulher sobre o meu corpo, ela fez para o meu sepultamento. Em verdade vos digo que aonde
aonde for pregado este evangelho, será também contado o que ela fez para sua memória. Aonde for pregado, dir-se-á sobre a mulher que banhou o mestre com o bálsamo, o pacto da traição. Então, os 12, chamando Judas Iscariotes, então um entre os 12, Judas o Iscariotes, indo ter com os principais sacerdotes, lhes propôs: que me queres dar? Terceiro. E eu vou-lo entregarei. Relacionado ao mestre, ele entregaria a Jesus, o Cristo. E pagaram-lhe 30 moedas de prata. E desse momento em diante buscava ele uma boa ocasião para o entregar, para trair o mestre. Os discípulos preparam a Páscoa. No primeiro dia da festa dos pães asmos, vieram os discípulos a Jesus e lhe perguntaram: onde queres que te façamos os preparativos para comerdes a Páscoa? Contexto relacionado à Páscoa está em Êxodo, capítulo de número 12, do verso 1 ao verso 27. Todo o contexto ao da Páscoa, o seu real significado no sentido bíblico. E ele lhes respondeu: ide à cidade. Ide à cidade. E vão encontrar um homem. Certo homem, diz-lhe: o mestre manda dizer: o meu tempo está próximo, e em sua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E eles fizeram como o mestre lhes ordenara. Eles prepararam a Páscoa. O traidor é indicado. Chegada a tarde, propôs-se à mesa com os 12 discípulos. Jesus assentou-se com os 12 para celebrar a Páscoa. Enquanto comiam, declarou-lhes Jesus: em verdade vos digo que entre vós estavam os 13 ali, os 12 discípulos e o mestre. Um me trairá. E eles, muitíssimo contristados, começaram um por um a lhe perguntar: porventura, sou eu, senhora? E ele respondeu: o que mete comigo a mão no prato, esse me trairá. O Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito, mas ai daquele por intermédio de quem o Filho do Homem está sendo traído. Vai se cumprir a Escritura. Mas ai daquele que trair o Mestre, o Cristo. Melhor lhe fora não haver nascido. Salmos de número 41, verso 9, está este contexto. Então Judas, que o traíra, perguntou: acaso sou eu, mestre? Respondeu Jesus: tu o disseste. A ceia do Senhor. Enquanto comiam, tomou Jesus o pão e, abençoando, o partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo.
A seguir tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos seus discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado a favor de muitos para a remissão dos pecados. Para remir os seus pecados é necessário a cruz. A cruz. Bebei dele todos. E digo-vos que desta hora em diante não beberei deste fruto da videira até aquele dia em que hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. E tendo cantado um hino, imagine, peça iluminação ao Espírito, ao hino que o mestre cantou. Saíram para o Monte das Oliveiras. Pedro é avisado. Então Jesus lhe disse: esta noite todos vós vão se escandalizar de mim, porque está escrito. Por quê? Porque está escrito. Vai acontecer porque o Espírito profético da parte de Deus disse a Zacarias no capítulo 13, verso 7, está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do seu rebanho ficarão dispersas. Não foi culpa deles, foi porque estava escrito. Estava escrito, assim como quando Pedro negou Jesus, ele negou porque Jesus disse: vai me negar. Porque está escrito. Mas depois, na minha ressurreição, aí o mestre dá um alento para eles: na minha ressurreição, irei adiante de vós para Galileia. Eu vou ressuscitar. Aí disse Pedro: ainda que venhas a ser um tropeço para todos, nunca para mim. Aí o mestre dá uma advertência para Pedro: em verdade, eu te digo que hoje, nesta mesma noite, caiu porque Pedro traiu Jesus por duas coisas. Uma, por se exaltar, querer se salientar aos outros, ainda que venha a ser um escândalo para todos, não para. Então o mestre coloca Pedro no seu devido lugar de servo. Quem é o maior, Senhor? Aquele que serve a todos. Aquele que serve a todos. Nesta mesma noite, antes que o galo cante, tu me negarás, Pedro, 3 vezes. Tu me negarás. Disse-lhe Pedro: ainda que me seja necessário morrer contigo, mestre, de modo nenhum te negarei. E todos os discípulos disseram a mesma coisa. Jesus, no Getsemane. Em seguida, foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane e disse aos seus discípulos: assentai-se aqui enquanto eu vou ali orar. E levando consigo Pedro, Tiago e João, começou a entristecer-se e a angustiar-se. O mestre estava próximo da cruz. Detalhe, ele sabia de todas as coisas. Angustiar-se, então, lhe disse: a minha alma, disse a Pedro, Tiago e João, está profundamente triste até a morte. Fiquem aqui comigo e vigiem. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o rosto,
caiu em terra o mestre, orando. Prostrou-se sobre o seu rosto, orando, e disse ao pai: meu pai, se possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Voltando para os discípulos, achou-os dormindo. Achou-os dormindo. E disse a Pedro: Pedro, nem uma hora pudestes vós vigiar comigo? Nenhuma hora? Vigia, ora, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. A carne é fraca. Tornando a retirar-se, orou de novo, dizendo: meu pai, Abba, assim não é possível passar de mim este cálice sem que eu o beba. Faça a tua vontade, faça a tua vontade. Voltando a Pedro, Tiago e João, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Deixando-os, aí o mestre nem os despertou, deixou eles dormindo. Voltou a falar com o pai. Deixando novamente, foi orar pela terceira vez, repetindo as mesmas palavras: meu pai, se não é possível passar de mim este cálice sem que eu beba, faça a tua vontade. Então voltou para os discípulos e disse: ainda dormis e repousais? Eis que é chegada a hora, chegou o momento em que o Filho do Homem, em que eu, o Cristo, serei entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que o traidor se aproxima. Jesus é preso. Falava ele ainda, e eis que chegou Judas, um dos 12, e com ele grande turba de espadas, de porretes, vindo da parte dos principais sacerdotes e dos anciões do povo. Ora, o traidor lhes tinha dado este sinal: aquele que eu beijar é esse, prendei-o. E logo, aproximando-se de Jesus, lhe disse: salve, mestre! E o beijou o ósculo santo de maneira repulsiva, traindo o mestre. Jesus, porém, disse: amigo, para que viestes? Nisto, aproximando-se eles, deitaram as mãos já no mestre e o prenderam. E eis que um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, sacou a espada e golpeou o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha. Então Jesus lhe disse: embainhe a espada, pois todos os que lançam mão da espada morrerão pela espada. Acaso Jesus dá essa advertência aos discípulos, principalmente ao que sacou a espada? Acaso pensas que eu não posso pedir ao meu Pai e Ele não me mandaria neste momento mais de 12 legiões de anjos? Como se cumpririam as Escrituras segundo as quais assim deve suceder? Naquele momento, disse Jesus à multidão: saístes com espadas, porretes a me prender, como se eu fosse um ladrão salteador?
estava todos os dias no templo. Eu me sentava e ensinava com vocês, e não me prendestes. Tudo isto, porém, aconteceu para que se cumprisse a Escritura e os profetas. Então os discípulos todos fugiram. Todos fugiram. Os 11 fugiram, correram, porque estava escrito. Por quê? Porque estava escrito na lei e nos profetas. O Espírito Santo ilumine a tua mente. Aconteceu porque estava escrito. Jesus perante o Sinédrio. Os que prenderam Jesus o levaram à casa de Caifás, o sumo sacerdote, onde se haviam reunido os escribas e os anciões. Mas Pedro seguia de longe até o pátio do sumo sacerdote e, tendo entrado, assentou-se entre os serventes para ver o fim, para ver o que aconteceria. Ora, os principais sacerdotes e todo o Sinédrio procuravam alguma testemunha falsa contra Jesus, algum testemunho falso contra o mestre, a fim de o condenaram à morte, pois não havia nada que o condenasse à morte. Então eles procuravam falsos testemunhos e não acharam, porque o justo estava ali, o único justo estava ali, de todos os tempos, todas as épocas, todas as nações, o único justo estava ali perante eles naquele momento. Então este disse, a testemunha falsa, acharam ali, apesar de terem se apresentado muitas testemunhas falsas, no final das contas, apareceu 2 afirmando, este disse, posso destruir o santuário de Deus e reedificá-lo em 3 dias. Segue um relato no livro de João, verso 2, capítulo 19, aonde diz, Jesus lhe respondeu, quando os fariseus lhe perguntaram sobre o templo, sobre o que ele mostraria para dizer que era o Filho de Deus, destruir este santuário e em 3 dias o reconstruirei. Este santuário, o mestre faz alusão ao seu corpo, e aqui a testemunha falsa diz, destruir o santuário de Deus e reedificá-lo-ei em 3 dias, quando na verdade o mestre fala este santuário e não o templo. A falta do Espírito Santo causa religiosidade e entender a palavra fora do seu contexto. Até este era falso. Levantando-se o sumo sacerdote, perguntou a Jesus, não responde nada aos que te dispõem contra ti? O mestre, porém, guardou o silêncio. E o sumo sacerdote lhe disse, eu te conjuro pelo Deus vivo, que nos digas, tu és o Cristo, o Filho de Deus. Respondeu o mestre, tu disseste. Entretanto, eu vos declaro que agora vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Eu vos declaro que
desde agora vereis o Filho do Homem assentado à direita de Deus e vindo sobre as nuvens do céu. Então o sumo sacerdote rasgou as vestes, dizendo: blasfemou! Que necessidade mais temos de testemunhas? Eis que ouviste agora a blasfêmia. Que vos parece? Responderam eles, todos os anciões, os escribas, os fariseus: é réu de morte. Então uns cuspiram-lhe o rosto, outros davam-lhes murro, outros os esbofeteavam, dizendo: profetiza! Ó Cristo, quem é que te bateu? O nosso Salvador ali, entre os escribas, fariseus, anciões, sofrendo toda sorte. Mas isto aconteceu porque estava escrito. Por quê? Porque estava escrito: mas ai daquele, como o mestre citou lá para Judas, melhor não lhe fora ter nascido. Pedro nega Jesus. Ora, estava Pedro sentado fora no pátio e, aproximando-se uma criada, lhe disse: também tu estava com o galileu Jesus. Ele, porém, negou diante de todos, dizendo: não sei o que dizes. Saindo para o alpendre, foi ele visto por outra criada, a qual disse aos que ali estavam: este também estava com Jesus o Nazareno. Ele negou outra vez com juramento: não conheço tal homem. Logo depois, aproximando os que estavam ali, disseram a Pedro: verdadeiramente és também um deles, porque o teu modo de falar te denuncia. Então começou a praguejar e a jurar: não conheço esse homem. E imediatamente aconteceu porque estava escrito: o galo cantou. Então Pedro se lembrou da palavra que lhe dissera: antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E saindo dali, chorou amargamente. A sua vida à luz da palavra de Deus. O Evangelho segundo São Mateus, capítulo de número 26.